Fala família Liga, Igor falando. Em primeiro lugar, peço desculpas porque estou viajando, então a qualidade aqui da imagem, principalmente aqui da luz que vocês estão me vendo, não está das melhores, eu sei disso, mas eu preferi fazer esse vídeo mesmo assim, mostrando aqui também o visual e não fazendo só o vídeo sem câmera. Então já fortalece aí, família, não custa nada para você deixar esse like, não importa as condições. Estamos aqui fazendo as atualizações de mercado. E já vamos direto para o gráfico, sem mais conversas no dia de hoje, porque o Bitcoin fez um movimento muito interessante, família, na semana passada. E a gente vai falar sobre ele hoje, assim como vários fatos interessantes que estão acontecendo no mercado. Mas vamos lá. A gente nota então que na semana passada o Bitcoin ele fez o primeiro passo aqui para a gente fazer o rompimento que historicamente, sempre que o Bitcoin faz esse rompimento em cima das bandas de suporte para bull market, em cima dessas duas médias móveis, e historicamente isso representa uma virada de chave para a gente, um início de um novo ciclo de alta, um início de uma nova jornada e também, além de indicar isso, indica que o fundo já ficou para trás. Então, se realmente esse rompimento for confirmado, a gente pode sim já ter visto esse fundo e sim iniciar uma nova jornada. Lembrando, caso o Bitcoin faça o rompimento, pelo menos sempre foi assim no passado. Nós também sabemos que está um pouco cedo historicamente para esse rompimento acontecer, historicamente ele demora mais um pouco, viria mais para o final do ano, mas é isso que está acontecendo no momento, não tem como brigarmos contra isso, é o que está acontecendo. Será que um topo menos eufórico, um topo menos esticado pode ter influenciado agora para uma volatilidade menor, Bitcoin, por isso ter passado um tempo menor em bear market? Só o futuro dirá, família. O que importa para a gente é a estratégia não muda, em primeiro lugar, e segundo, isso é um primeiro passo para um rompimento, não tem como fechar os olhos para isso. E o ideal, caso realmente a gente venha fazer o rompimento, é que, beleza, demos o primeiro passo. Agora, o ideal é que a gente estique, dê continuidade, depois volte, teste a antiga resistência como suporte, e aí sim, fazendo o pivô de alta. Isso aqui seria o rompimento perfeito, isso aqui seria, né, o rompimento de livro, a gente pode falar dessa forma, e seria um ótimo sinal para a gente de que realmente nós tivemos esse rompimento, o fundo já ficou para trás e estamos iniciando uma nova jornada para um ciclo de alta. A gente tem os mercados americanos abrindo mais uma semana em alta. É bizarro, né? O que os Estados Unidos, as bolsas americanas estão fazendo, tanto o Nasdaq quanto a S&P subindo muito forte. O interessante da gente ver também, num momento como esse do Bitcoin, em que o Bitcoin está subindo muito forte, é que a gente tem a dominância subindo também, mostrando então que o Bitcoin está subindo mais forte do que as altcoins. E é o que eu sempre digo para vocês, família, Bitcoin é Bitcoin. O risco retorno do Bitcoin é o melhor do mundo, porque o Bitcoin, por mais que você erre o timing de compra dele, compre no topo, faça a cagada que você fizer, você, a longo prazo, sempre tende a ganhar dinheiro se você não realizar o prejuízo, se você não se alavancar. Se você seguir esses dois fatores, né, não se alavancar, não realizar o prejuízo, a longo prazo o Bitcoin sempre tende a subir. Já das altcoins, a gente não pode falar a mesma coisa e por isso a dominância num momento como esse também subindo é muito forte. Vamos lá então, família, a gente começa aqui agora a trazer algumas novidades que estão acontecendo no mercado, alguns fatos, na verdade, que estão acontecendo, começando por os ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos fecharam a sexta semana consecutiva de entradas líquidas, a sequência mais longa desde agosto de 2025. No acumulado foram cerca de 3,4 bilhões em novos aportes, com a semana mais forte sendo encerrada em 17 de abril, quando o fluxo líquido chegou a quase $1 bilhão. Então, a gente tem os ETFs nos Estados Unidos voltando à acumulação, voltando a ficar positivo, e é óbvio que isso dá sustentação para um rally, né? Isso pode ser até mesmo a causa pelo qual nós estamos realmente algumas semanas já consecutivas de alta no Bitcoin. Esse rally está sendo sustentado, então, muito, né, sendo influenciado também porque a gente está vendo compras massivas nos ETFs spot nos Estados Unidos, como a gente não via há muito tempo, e é óbvio que isso é positivo, porque ETF spot, quando você compra de fato o ETF spot, o fundo ele é obrigado a comprar de fato o Bitcoin. Então, de fato, mexe no preço, de fato está influenciando ali, por mais que seja no mercado de OTC, você está ajudando a acabar com a escassez, que já é um ativo que já é escasso, você já está ajudando
a tornar ainda mais escasso. Por isso que fluxos positivos para ETF são muito positivos. E família, falando em fluxo de ETF, que também pode representar muita compra institucional, quem voltou a comprar no mercado? Michael Saylor. A Strategy adquire apenas, para ele é pouco, né? Apenas 43 milhões de dólares na semana passada, então apenas 535 bitcoins, agora tendo 818,8 mil bitcoins, e o preço médio em 75.500. A gente sabe que para o Michael Saylor esse é um valor baixo, mas é uma pessoa que já tem 818 mil bitcoins. Uma pessoa não, uma empresa, a maior empresa do mundo. Então a maior empresa do mundo que detém bitcoin hoje tem um custo médio de 75.500 por bitcoin. O bitcoin está 82 mil dólares, família. O bitcoin não está muito longe desse custo médio. E você pode ter certeza que a longo prazo vai ser bizarro, realmente, se as coisas se desenvolverem, como a gente vai olhar para trás e ver, cara, em algum momento eu tive a oportunidade até mesmo de comprar Bitcoin num preço até abaixo do Michael Saylor, que foram todas as semanas que a gente teve do Bitcoin abaixo de 75 mil dólares agora. Isso aconteceu há poucos meses. Então, ainda estamos no início de uma grande revolução, pensando por esse ponto de vista, mas é óbvio que a gente sabe todos os riscos que as strategies representam para o mercado. A gente tem que ficar de olho nisso. E também 75 mil dólares, por ser o custo médio dele, tende a ser um ponto muito importante de suporte e resistência. Se estamos acima agora no preço, acaba tornando mais um suporte relevante que a gente precisa manter aqui para dar sustentação para uma nova alta. Mas é interessante, então, ver que ele voltou às compras. Não só ele, como baleias, a gente nota que estão acumulando de forma muito forte Bitcoin. A gente tem aqui o Realized Cap, que é o custo médio aí, que é o custo mais ou menos que essas baleias estão adquirindo Bitcoin, mostrando que está entrando capital novo por volta de carteiras de baleias. Isso é muito importante. Então são vários fatos mostrando que realmente estão havendo compras expressivas que pode estar sustentando esse rally. Não só isso, como o Bitcoin acaba de imprimir um dos números mais importantes do último ano. A compra semanal agregada no mercado à vista atingiu quase 500 milhões de dólares, a terceira maior marca nos últimos 13 meses. Então, família, mercado à vista é um mercado de fato ali, ó, a pessoa está comprando o Bitcoin, é a compra realmente do Bitcoin, não é alavancagem, não é opção, não, a pessoa realmente está ali, ó, comprando o Bitcoin. O mercado à vista, sempre que a gente vê compras expressivas, volume de compra, interesse de compra, isso é muito positivo. E não é à toa que o mercado está subindo. Olha quantos argumentos, quantas coisas eu estou mostrando para vocês que está mostrando um momento de compra expressiva. E essa do mercado spot, do mercado à vista, é só mais uma. Então, é a terceira maior compra dos últimos 13 meses, mais de um ano, então, que a gente não tinha quase, né, esse volume de compra. Então, estamos tendo top 3 aí volume de compra dos últimos 13 meses. E é óbvio que isso também está ajudando a sustentar esse rally. Então, realmente muito positivo a gente ver esse volume grande no mercado spot, porque é isso que a gente quer ver. A gente quer ver compra de fato, spot, compra no mercado à vista e não especulação. E agregado a isso, o que eu sempre mostro para vocês é o funding rate, que segue neutro e tem que seguir neutro ou negativo, porque isso é importante. Um rally é sempre ideal que a gente não comece a subir muito funding rate, porque funding rate alto significa alavancagem de compra, significa que as pessoas estão ficando eufóricas e abrindo long no mercado futuro. E a gente está vendo todo esse rally do Bitcoin de 60 para 82 mil dólares com funding rate negativo, mostrando que o Bitcoin está subindo e as pessoas estão abrindo short. As pessoas não estão confiantes em que o Bitcoin vai continuar subindo. Muito pelo contrário, elas acham que ele vai cair. E é por isso que o funding rate segue negativo, segue neutro. E é sempre bom que a gente veja isso, porque a gente sabe que o mercado tende a buscar essa liquidez ao contrário. Se tem muita gente se alavancando em compra, ele tende a liquidar todo mundo. Da mesma forma que ele está subindo, as pessoas continuam abrindo short, talvez seja por isso que ele continua subindo, porque ele vai buscando essa liquidez de todo mundo. Ah, tá abrindo short, vai buscar liquidez, vai buscar liquidez. Então, quanto continuar funding rate negativo, tantas notícias, fundamentos aqui, compras positivas no mercado à vista, esse é o ideal. Compra no mercado à vista, funding rate negativo no mercado futuro.
Isso aqui é o que a gente quer ver, é o ideal para a sustentação de um rally de alta. Para fechar, família, deixa aqui uma reflexão. Trabalho uma exchange de cripto em tempo integral, assento na primeira fileira psicologia do mercado, para a psicologia do mercado. Quando o Bitcoin despencou para 60 mil em fevereiro, nossos telefones ficaram mudos, nenhum novo cadastro, clientes existentes sumiram. O Bitcoin mais barato em 18 meses e ninguém queria encostar nele. 3 meses depois subimos 30%. Maio tem sido um dos nossos meses mais movimentados. As mesmas pessoas que não aceitaram pagar para comprar 60 mil dólares por Bitcoin agora estão comprando 80 mil dólares. A maioria das pessoas investe com o coração, não com a cabeça. Não porque são estúpidas, porque elas têm um sistema para apontar na direção oposta quando os sentimentos estão mais altos. Então, família, é isso que acontece com a maior parte das pessoas. As pessoas tendem a seguir a manada. Quando tudo está caindo, o sentimento está ruim, está tudo negativo. Você nem quer saber de falar de Bitcoin, você não quer nem ouvir, você não quer, você vai fazer qualquer coisa da sua vida, menos querer ouvir sobre o Bitcoin, muito menos comprar. Por mais que você enxergue valor, você acha que vai cair mais, daqui a pouco eu compro. Tudo é desculpa para fazer outra coisa da vida, a não ser o que deve ser feito. Se você enxerga valor em algo que está barato, aproveite e compre. Mas não. E da mesma forma que agora, poucos dias, poucos meses depois do Bitcoin, ele sobe de 60 para 82, já voltam as pessoas a ficar eufóricas, a ficar interessadas, mas é óbvio que eu não estou falando que agora é um momento de euforia, até porque se a gente vê o Fear and Greed, o medo de índice e ganância ainda está neutro, está por volta de 48, então não é que o mercado está eufórico hoje, mas esse é o início de um comportamento que há 2 meses atrás, a 60 mil dólares, cara, estava assim, o último que sair apague a luz. E agora o Bitcoin a 82 já começa a ter interesse de novo. O que mudou? Só o preço mudou. É isso que eu vou falar para vocês. A única coisa que mudou foi o preço, porque é o mesmo Bitcoin. O mesmo Bitcoin de 82 é o mesmo de 60, que foi o mesmo de 125 quando teve no topo, mas foi o mesmo também no último ciclo de 15 mil dólares. É o mesmo Bitcoin. E com o passar do tempo, os fundamentos só ficam mais fortes, o poder computacional da rede sobe, o Bitcoin ele ganha mais confiabilidade e adoção para o mundo inteiro. Então, com o passar do tempo, confiabilidade subindo, rede subindo, poder computacional subindo, e o preço cai para 60 mil dólares, você quer fazer outra coisa na sua vida, você não aproveita, você perde o interesse, está pensando igual a manada, não deixe que o psicológico faça o que todo mundo faz, né? Tem que ser o inverso, tem que sempre ter esse pensamento oposto, contra-intuitivo de certa forma. Então é isso, família, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, ative a notificação, participe dos nossos airdrops semanais, a gente faz toda semana airdrops para vocês, que para participar, basta ter conta aberta na Bybit, que é parceira da liga, você consegue abrir conta por lá gratuito e com bônus ainda sempre para vocês, o link está na descrição do vídeo. Para fechar, nosso conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer o seu chá de Bitcoin, afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não o meu, todos ótimo dia, até amanhã.